Pergunta: quais são as obrigações do empregador rural ou equiparado em relação à constituição e manutenção da CIPATR, conforme a NR 31? Resposta: o empregador rural ou equiparado que mantenha 20 ou mais empregados contratados por prazo indeterminado é obrigado a constituir e manter em funcionamento, por estabelecimento, uma comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio do trabalho rural, CIPATR. Os representantes dos empregados na CIPATR devem ser eleitos em escrutínio secreto, e os candidatos votados e não eleitos devem ser relacionados na ata de eleição, em ordem decrescente de votos, para possibilitar a posse como membros da CIPATR em caso de vacância. O mandato dos membros eleitos da CIPATR tem duração de 2 anos, permitida uma reeleição. Pergunta: quando é obrigatória a constituição do Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural, SESTR, segundo a NR 31? Resposta: é obrigatória a constituição do SESTR para o estabelecimento rural que possuir 51 ou mais trabalhadores contratados por prazo indeterminado. Os profissionais devem ser registrados diretamente pelo empregador rural ou por meio de empresa especializada em serviços de segurança e saúde, obedecendo ao dimensionamento previsto na NR 31. Pergunta: qual é a diferença entre comissionamento e descomissionamento, conforme a NR 37? Resposta: conforme a NR 37, comissionamento é um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia aplicados de forma integrada à instalação ou parte dela, visando torná-la operacional de acordo com os requisitos especificados em projeto. Já o descomissionamento consiste em um conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia aplicados de forma integrada à instalação ou parte dela, visando retirá-la de operação, de acordo com os requisitos especificados em projeto e na legislação. Pergunta: como a NR 37 define acidente ampliado e quais são as suas características? Resposta: a NR 37 define acidente ampliado como um evento súbito, como emissão, incêndio ou explosão de grande magnitude, que ocorre no curso de uma atividade e instalação sujeita a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas. Esse tipo de acidente implica grave perigo, imediato ou retardado, para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente. Pergunta: o que são águas jurisdicionais brasileiras, AJB, segundo a NR 37, e quais áreas elas compreendem? Resposta: segundo a NR 37, as águas jurisdicionais brasileiras, AJB, compreendem as águas interiores e os espaços marítimos nos quais o Brasil exerce jurisdição, em algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, embarcações e recursos naturais vivos e não vivos, encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo marinho. Esses espaços marítimos incluem a faixa de 200 milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, a crescida das águas sobrejacentes à extensão da plataforma continental além das 200 milhas marítimas, onde ela ocorrer. Pergunta: o que é o Código MODU e qual a sua finalidade, conforme a NR 37? Resposta: conforme a NR 37, o Código MODU, Mobile Offshore Drilling Units Code, é um código internacional emitido pela Organização Marítima Internacional, IMO, e adotado pela Autoridade Marítima Brasileira. Ele regulamenta os requisitos técnicos de plataformas de petróleo, garantindo a segurança e a operação adequada dessas unidades móveis de perfuração offshore. Pergunta: como a NR 37 define os riscos psicossociais e quais são os seus possíveis efeitos? Resposta: a NR 37 define os riscos psicossociais como decorrentes de deficiências na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático. Esses riscos podem ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, como o estresse relacionado ao trabalho, o esgotamento ou a depressão. Pergunta: quais são as exigências da NR 24 para a disponibilidade de chuveiros em locais de trabalho, dependendo da natureza das atividades laborais? Resposta: a NR 24 exige que, para cada grupo de trabalhadores ou fração, haja um chuveiro para cada 10 trabalhadores nas atividades laborais que envolvem exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersoides, que impregnem a pele e roupas do trabalhador. Para atividades que envolvem contato com substâncias que provoquem deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas do trabalhador,
ou que exijam esforço físico ou submetidas a condições ambientais de calor intenso, deve haver um chuveiro para cada 20 trabalhadores. Nas atividades em que há exigência de chuveiros, estes devem fazer parte ou estar anexos aos vestiários. Pergunta: o que deve compor um alojamento, segundo a NR 24, e quais são os requisitos específicos para os dormitórios? Resposta: um alojamento, segundo a NR 24, é o conjunto de espaços ou edificações composto de dormitório, instalações sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupas, sob responsabilidade do empregador, para hospedagem temporária de trabalhadores. Os dormitórios dos alojamentos devem ser mantidos em condições de conservação, higiene e limpeza, ser dotados de quartos, dispor de instalações sanitárias respeitando a proporção de uma instalação sanitária com chuveiro para cada 10 trabalhadores hospedados ou fração, e ser separados por sexo. Caso as instalações sanitárias não sejam parte integrante dos dormitórios, devem estar localizadas a uma distância máxima de 50 metros dos mesmos, interligadas por passagens com piso lavável e cobertura. Pergunta: qual é o limite máximo de níveis de ruídos permitido nos leitos dos camarotes e módulos de acomodação temporária, e a partir de qual nível devem ser adotadas medidas preventivas? Resposta: nos leitos dos camarotes e módulos de acomodação temporária, os níveis de ruídos não devem ser superiores a 60 dB. Medidas preventivas devem ser adotadas a partir de 55 dB. Pergunta: em que situações é permitido o transbordo de pessoas por meio de cesta de transferência durante o período noturno? Resposta: o transbordo de pessoas por meio de cesta de transferência no período noturno é permitido apenas em situações de emergência, execução de serviços emergenciais que visem a proteção dos trabalhadores ou a segurança operacional, socorro médico de urgência e resgate de náufrago. Pergunta: em quais situações as análises de riscos devem ser reavaliadas, sob pena de caracterização de risco grave e iminente? Resposta: as análises de riscos devem ser reavaliadas nas seguintes situações: mudança na locação da plataforma, mudança da operadora da instalação, colocação de instalações temporárias a bordo, ampliação ou modificação da instalação, processo ou processamento, quando indicado pela gestão de mudanças, solicitação do SESM ou da CIPLAT, quando aprovada tecnicamente pelo responsável legal pela plataforma, e recomendação decorrente de análise de incidente. Pergunta: com que frequência a análise de riscos das instalações e processos deve ser revisada ou revalidada? Resposta: a análise de riscos das instalações e processos deve ser revisada ou revalidada, no máximo, a cada 5 anos. Pergunta: quais procedimentos devem ser adotados ao constatar a inoperância do sistema de esgotamento de todas as instalações sanitárias, sem o devido restabelecimento em até 3 horas? Resposta: os procedimentos a serem adotados são: iniciar os procedimentos de parada da produção da plataforma, providenciar a logística para o desembarque de todos os trabalhadores, manter a bordo apenas o contingente mínimo para garantir a segurança da instalação e o reparo do sistema, e providenciar banheiros químicos para os trabalhadores que compõem o contingenciamento mínimo até a normalização do sistema de esgotamento. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!